Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, o Placar Esportivo é pensando em você. Pam, pam. Muito boa noite a você de casa, seja muito bem-vindo ao nosso programa Placar Esportivo. Pam, pam. Esse programa aqui, que completa 5 anos nesse ano de 2025, começou dia 11 de outubro de 2020, com a graça dele, de Deus, que nos permitiu estar aqui na Rede Fonte TV, um canal de comunicação que abrange milhares de casas, lares, cidades do meu estado de Goiás e também do Distrito Federal. Somos Sky em todo o território nacional, através do 584. Uma casa que nos recebeu com muito carinho, respeito acima de tudo e uma amizade que vem se construindo ano após ano. Trabalho com uma equipe impecável que juntos fazemos a alegria de estar aqui todos os dias no Placar Esportivo, leais ao programa, prepara de forma minuciosa para você aí agora receber um conteúdo de primeira. Aí fica fácil, né? Chego aqui, tem tudo preparado com a equipe que pensa em você. Vamos juntos, o nosso programa está apenas começando, vários destaques que você viu aí e tem muita coisa que aconteceu no decorrer do dia e que nossa equipe já pegou detalhes e nós vamos discorrer sobre isso ao longo dessa hora do programa. Vamos juntos? Mas antes, a pergunta que não quer calar, o nosso quiz de hoje é sobre o quê? Manteiga de sexta, deu um ibope muito grande em produção. Olha só, a equipe do Southampton da Inglaterra, ela foi fundada por qual religião? Letra A, católica, letra B, evangélica, letra C, judaísmo, D, espiritismo ou letra E, hinduísmo? Manda sua mensagem que eu quero saber qual foi a religião que fundou a equipe do Southampton lá na Inglaterra. Você aí vai mandar a sua mensagem no decorrer do programa e juntos nós vamos discorrer qual dessas religiões aí fundou um time na Inglaterra. Quero convidar você agora para um momento especial. Sente-se tranquilo no seu sofá, onde você estiver, em qualquer lugar desse planeta Terra. Nos deixe e nos permita entrar dentro de vossa residência, porque o programa Placar Esportivo está muita coisa legal, conteúdos incríveis e o primeiro dele é com ela. Bruna Medeiros já nos traz quentinhas as notícias do que houve lá na América do Norte. A NBA tem vez no nosso programa. Boa noite a você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos principais jogos que tivemos na NBA nesse final de semana. Bom, amanhã tem mais resumo da NBA aqui e também de todos os esportes no Placar Esportivo. Isso mesmo, Bruna Medeiros, amanhã e agora, porque esses jogos aí acabaram nesse momento. E nossa equipe, como é bem atualizada, ela não gosta que você fique sem receber informações. Lá em Charlotte, os Hornets venceram os times dos Mavericks, atuais vice-campeões, por 110-105. E os Rockets, olha os Houston, rapaz, tá fazendo uma campanha muito boa, perdeu em casa pros Pistons. Acabaram agora esses jogos às 18 horas aqui, horário de Brasília, e nossa produção já trouxe. Agora sim, com resultados atualizados, a classificação está da seguinte maneira: os Cavaliers seguem líder na Conferência Leste, seguido do Celtics, que mantém a segunda posição. Já na Conferência Oeste, o time de Shai Alexander-Gilgeous, o canadense, é o primeiro colocado. O time de Oklahoma, com o Houston Rockets na segunda posição. É isso mesmo, a Conferência Oeste e a Conferência Leste. Por isso que me surpreendeu essa derrota dos Rockets aí agora à tarde pros Mavericks. Olha, eles que estão ali na segunda posição e fazendo uma boa temporada. Tem confrontos mais tarde, produção? Tem sim, senhor. Grande jogo, coloque Steph Curry contra Jason Tatum e Jaylen Brown do Celtics, lá em São Francisco, daqui a pouquinho, hein? Você pode acompanhar a partir das... Que hora que é, produção? 19 horas, daqui a pouco, não. Faz o seguinte, espera terminar o programa e você muda lá pra ver o Steph Curry, viu? Depois, lá em New Orleans, os Pelicans recebem o time do Utah Jazz e lá em Los Angeles, os Clippers recebem o time de Chicago, os Bulls. Esse jogo já é um pouquinho mais tarde, meia-noite. Aí você pode acompanhar isso aí. Muito bom poder contar com a sua companhia, a sua audiência. E olha, se prepare, porque nessa segunda nós estamos aqui com muita coisa legal. E uma delas é o Placar do Coração, um assunto que repercutiu muito esse final de semana sobre o Paulo Henrique Ganso. Mas calma. Daqui a pouquinho o Dr. Luiz Eduardo vai trazer esse tema como destaque do nosso quadro, que toda segunda-feira está ao vivo aqui no nosso programa. Eu vou para um rápido intervalo, 2 minutinhos apenas, e nós vamos discorrer sobre o Campeonato Goiano, os jogos dos estaduais, Brasil afora e mais. Aberto da Austrália tem Djoko classificado. Até já.
Estamos de volta com o seu programa Placar Esportivo, diariamente às 18 horas e 30 minutos. Deus permita que nós entramos dentro de vossa residência. O Goiás Esporte Clube até o momento não venceu. O gigante adormecido, como foi que eu pontuei o Goiás? Será que ele vai acordar desse sono meio que profundo? Vai sim, senhor. Continuo mantendo a minha tese de que o Goiás ainda não estreou, digamos. Os jogadores estão a passos, galgando o terreno e aderindo às ideias de Jair Ventura. É verdade que teve muito menos tempo de treino e preparação do que os dois clubes no qual enfrentou. Tanto a equipe do Goiatuba, que iniciou os treinos dia 3 de dezembro, e o time de Catalão, que iniciou dia 5 de dezembro. Mas muitos não veem isso como desculpas. Mas os jogadores não são máquinas e sim seres humanos e estão sentindo esse início de temporada. Longe ainda dos seus vigores físicos, da musculatura com potência, o Goiás até que teve momentos de sofrimento diante da equipe do craque de Catalão. Se não fosse o goleiro Tadeu, principalmente nas intervenções que teve no final do jogo, o craque merecia até sair vencendo aqui do estádio Alê Pinheiro. Mas o 0-0 se fez sentir lá no estádio Alê Pinheiro e o Goiás somou o primeiro ponto no campeonato, visto que perdeu para o Goiatuba. Mas calma aí, quarta-feira já tem outro confronto e é um clássico dentro da Serrinha. É o contra o Goiânia, um clássico gogó. E o Goiás espera colecionar primeiro triunfo dentro do campeonato. Mas será como que o Jair Ventura viu esse jogo diante do craque? A gente finalizou acho que só 7 vezes no último jogo. Hoje conseguimos 17, então 10 finalizações a mais. Então a gente vê que a gente está numa evolução. Uma evolução essa que não foi suficiente para nos dar a nossa primeira vitória. Então temos que evoluir ainda mais para a gente conseguir conciliar esse volume, né, junto com as vitórias, que é o que a gente precisa para a gente alcançar a nossa classificação. Eu acho que se a gente dá um giro aí dos campeonatos estaduais, as equipes, né, grandes, de maior investimento, maior torcida, vem sofrendo nesse início. Acho que é mais que natural a gente pensar ao longo prazo e é normal também, se eu tivesse do outro lado também, tivesse preparado antes, a gente sair na frente, né, nessa questão de treinos, de jogos-treinos, né? Então as equipes que a gente vem enfrentando, elas estão mais prontas como equipe, principalmente fisicamente. Então é a tendência, com o passar do tempo, pela qualidade do nosso elenco, que a gente venha a crescer também fisicamente e igualando a parte física com os nossos concorrentes, que a gente possa sobressair na parte tática e na parte técnica. Então a tendência é essa, né? Foi assim o ano passado, é difícil, é ruim falar que é outra camisa, mas foi assim, né? Até a própria vitória lá do Burrinhos foi um jogo muito difícil, muito abaixo, criamos pouco, foi um gol de pênalti, mas depois ficamos um tempo sem vencer e depois vencemos. Então que o roteiro possa ser igual, né? Foram 15 vitórias consecutivas e dentro delas 2 jogos da finais que nós vencemos os 2. Jair Ventura faz alusão ao que aconteceu com a outra camisa, a do Atlético Clube Goianiense, na temporada de 2024. Ele cita as 13 vitórias que depois da 5ª rodada o time engrenou, pós-derrota para o Vila Nova, chegou na grande decisão e venceu os 2 jogos. Ele traz à tona novamente o que foi o ano passado. E assim espera-se que o Goiás consiga fazer um desempenho agradável aos olhos dos seus torcedores, que ainda acreditam que pode ser a falta de ritmo. Mas o Goiás, que já tem no início de fevereiro o primeiro clássico, digamos assim, contra um dos seus maiores rivais, o Vila Nova, que jogo esse que pode ser no Serra Dourada. Hugo Jorge Bravo está tentando fazer de tudo para que isso aconteça. Vamos ver, né? Já lembrando que o Goiás tem o primeiro clássico do Campeonato Goiano, já na Serrinha, na próxima quarta-feira, às 19h30, lá com transmissão também da Televisão Brasil Central. Jogo esse que vai passar ao vivo, o clássico Gogó. E o Goiânia, que colecionou a sua 2ª derrota, daqui a pouquinho nós vamos mostrar como o time do presidente Essival Martins está se portando nesse início de campeonato. Já o Vila Nova, do nosso presidente Hugo Jorge Bravo, que eu acabei de citar, viajou a Anápolis para enfrentar lá no Jonas Duarte a equipe mandante. E olha, rapaz, o primeiro tempo, xoxo, pouquíssimas ocasiões, o Vila teve mais posse de bola, comandou as melhores ações, mas pouco finalizou na baliza do goleiro Anapolino. Essa cabeçada de Facundo Labandeira foi o que se viu e mais nada, digamos assim. E o segundo tempo só deu Anápolis.
Não aquele ataque efusivo em cima do goleiro House, mas nas poucas ocasiões que teve, o Anápolis mereceu fazer o gol e só não o fez pelas intervenções boas do goleiro House, que foi eleito unanimamente, por unanimidade, tanto na rádio quanto na televisão que estava fazendo a transmissão, o melhor em campo por ter evitado a derrota do time colorado. Já o seu treinador Rafael Lacerda, ele pontuou após o jogo da seguinte maneira, veja aí. Um resultado melhor, mas em determinado momento da partida poderia ter sido até um resultado pior, né? Principalmente no segundo tempo. A gente fez um primeiro tempo bom, um primeiro tempo equilibrado, tivemos o controle da partida, fizemos um bom primeiro tempo e no segundo tempo caímos de produção. E aí vem várias questões, né? A questão do adversário que cresce na partida, jogando dentro de casa, a pré-temporada curta que a gente teve, o acúmulo de uma partida para outra, né? É diferente das outras partidas, às vezes os jogadores eles entram um pouco melhores, hoje as nossas trocas não surtiram tanto efeito e no adversário surtiu, as trocas que eles fizeram, principalmente no setor ofensivo, surtiram efeito e a equipe do Anápolis conseguiu atacar mais nós. O que fica de positivo? Que a gente conseguiu sustentar o resultado, claro que a gente queria a vitória. House fez uma grande partida, importante em alguns momentos. Salientar também que final de jogo, né, a importância do nosso torcedor que veio nos apoiar aqui fora de casa, encheu aqui o setor do visitante, isso é muito legal. E foi importante no final a gente conseguiu sustentar o resultado, claro que a gente queria a vitória. No final a gente conseguiu sustentar o resultado, mas é claro que a gente queria vitória, em certos momentos nós merecíamos até perder, então o treinador do Vila falou em vários aspectos, ia para lá, depois voltava, dava outro assunto, enfim, a verdade é uma só, que o time dele ainda tem pouco tempo de treinamento, se viu um Vila Nova às vezes perdido em certos momentos do campo, um meio campo que não produzia, uma linha ofensiva que quase nada no segundo tempo, ofendeu a equipe do Anápolis. Então, assim, são princípios novos que estão chegando no Vila Nova, é normal, é natural, mas a paciência do torcedor já está durando mais de 20 anos, Rafael Lacerda. Passaram vários treinadores por aqui. Será que não vai ser você que vai deixar esse legado de ter conseguido interromper essa sequência ruim de 20 anos sem saber o que é vencer o Campeonato Goiano? Olha, fica a dica, viu? Para que você possa aí conseguir energizar esses jogadores para que eles consigam ter um desempenho já melhor diante do Goianésia na quinta-feira lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Produção, eu quero saber do nosso quiz, produção. Me conte, qual foi a equipe, aliás, a equipe do Southampton da Inglaterra, ela foi fundada por qual dessas religiões? A católica, a evangélica, foi a judaísmo, o espiritismo ou a letra E, hinduísmo? Eu tô com dúvida aí, viu? Mas confesso que eu já fui lá, pesquisei, eu já sei a resposta. Deu muitas mensagens para a nossa equipe na sexta-feira e por isso nós trouxemos aqui novamente esse tema, visto que na sexta nós não falamos a resposta, justamente porque causou certa intrigância aí no pessoal sobre qual religião e o time da Inglaterra foi fundado, né? Muitos nem sequer sabiam. Mas vem cá, você sabe mesmo da qualidade que o Frutos de Goiás traz, né? Isso aí é sem sombra de dúvidas. Nesse final de semana, eu tive o privilégio de degustar um morango sem açúcar. E confesso que eu fui buscar um ninho com morango sem açúcar, mas comprei errado e, pelo contrário, foi a melhor compra. Eu fui buscar esse aí que você vê na tela, mas degustei um de morango sem açúcar com a qualidade ímpar. Você sente até aqueles grãozinhos pretinhos do morango no picolé. É literalmente a fruta que sai do pé para o seu picolé. Os Frutos de Goiás vêm tendo referência a nível internacional. Já estão na América do Norte, já estão em alguns países da Europa, no velho continente e também, por que não, estão próximos de chegar no mercado asiático. É o Frutos de Goiás levando a bandeira do meu estado, rompendo barreiras, rompendo fronteiras. Que energia boa tem o pessoal dos Frutos de Goiás, na figura do seu Claudilei, uma pessoa humilde, simples, de um bom coração, da dona Lúcia, que casal abençoadíssimos por Deus, e também do Luca, da Luísa, do Bruno, de toda a equipe. É bom demais estar lá no Frutos de Goiás e poder ainda ter o privilégio e a honra de representar o CNPJ tão credível aqui no nosso programa. Forte abraço a todos vocês.
Falando em Goiás, tem mais um time que nós não falamos e que venceu o clássico lá no estádio Olímpico. Foi o Atlético que ganhou da equipe do presidente Esival Martins, o Goiânia. Esse pênalti aí causou muitas dúvidas, é tema para o nosso placar de arbitragem já dessa semana. Márcio Soares está atento com esse lance, muitas respostas, muita dúvida em cima do árbitro, mas ele marcou o pênalti que foi convertido por Haldney, que fez o primeiro gol do jogo, e depois Janderson, o número 11 do Atlético, ampliou ainda no primeiro tempo, 2-0. O Adson não disse que não gostou tanto do Atlético, mas a verdade é que o Goiânia perdeu o primeiro jogo lá em Ouvidor para a equipe do Abecate, perdeu o clássico para o Atlético e na quarta já tem o outro clássico contra o Goiás. 3 derrotas seguidas ou a reabilitação em cima do Goiás vai se fazer útil? Teve momentos bons o Goiânia, é verdade, mas faltou o gol novamente. Gustavo 25 até teve uma oportunidade bem defendida pelo goleiro Ronaldo, mas os 2 gols que levou da equipe atleticana foram suficientes para que saísse derrotado. Mas o presidente Esival Martins, nesta terça-feira, vai dar uma entrevista exclusiva para o nosso programa Placar Esportivo e vai falar do que ele pensa para o restante da temporada. O Goiânia que está se reestruturando e muito nessa temporada com esse investimento que o presidente Esival Martins da SAF fez lá na estrutura. Rafael Guanais, como que você viu o jogo? Deixa eu te ouvir. Primeiro jogo com chuva e hoje mais uma vez compareceram, apoiaram a equipe, agradecer o apoio nesse início de temporada, início de trabalho, é sempre muito difícil, com poucos dias de treino, ideias novas, jogadores chegando, então todos se familiarizando. Hoje o foco total era vencer o jogo. Primeiro jogo gostei bastante do desempenho e faltou a gente vencer, faltaram gols e hoje a gente conseguiu fazer os gols. No primeiro tempo tivemos um bom primeiro tempo, poderíamos ter construído um placar ainda mais elástico, chances muito claras e dentro da área ali para que a gente pudesse ter um número maior de gols. O importante nessa tarde, mais uma vez, o empenho dos jogadores e a vitória que nos coloca na parte de cima da tabela. Ainda é início, temos que ter paciência para a gente poder construir desempenho, construir sequência, construir a equipe de uma forma geral. Eu lembro de eu ter falado que o Shailon voltaria a bater, né? Então o Shailon é um dos batedores também. Então quem bate pênalti ali, o Caio Dantas, o Shailon, o Haldney, então eles são os batedores. E ali naquele momento tem muito uma questão de confiança, né? E existe uma confiança nossa para com eles e entre eles ali naquele momento. Então pode ter certeza que se tiver outro pênalti, graças a Deus que a gente está tendo pênalti, quer dizer que a gente está entrando na área, que a gente está criando situações de último terço, então a gente tem esses batedores ali. E ali é uma decisão que às vezes já vem cravada e às vezes a gente deixa 3 opções para que eles possam definir entre eles ali. Então o mais importante é que o Haldney conseguiu fazer o gol. Rafael Guanais até cita sobre a cobrança, né? Pós-jogo contra a Jataiense, ele fala que quem tivesse pênalti seria o Shailon a bater novamente. Só que nesse jogo, pode ter sido uma decisão de campo, né? O Shailon, que foi o capitão escolhido por Guanais, passou a bola para o Haldney e depois ele até explicou isso aí na sua entrevista coletiva. A verdade é, o Atlético é um time a ser batido, é o atual tricampeão goiano, nas últimas 6 edições ganhou 5, vem limpando, varrendo todo mundo no nosso estado de Goiás. É a potência que se fala, é o Atlético Clube Goianiense que para muitos vai ser novamente tetracampeão. Na minha opinião, a verdade é que é um grande favorito, sim senhor, mas é muito cedo ainda para falar comissão técnica nova, assim como no Vila Nova, no próprio Goiás, jogadores que estão chegando, como o caso do William Potker e também do Marcinho, que estão aí chegando ainda. Então, vamos ver como o Atlético vai se desenvolver na sequência do Campeonato Goiano. Vamos ver os gols pelos estaduais, produção, porque não só no Campeonato Goiano surgiu bola na rede, teve muito mais por aí, deixa eu ver. E tivemos muitos gols pelos campeonatos estaduais. No Paulistão, meus amigos, viram aí, né? Fomos no Rio de Janeiro, fomos em Brasília, no Distrito Federal, viemos aqui novamente em Goiás. Olha só, os gols do Regional lá em São Paulo, Thales Magno tá bem, o Mirassol aplicou uma goleada no Água Santa, os gols espalhados pelo nosso Brasil afora, são muitos, ainda vai ter muitos gols aí pra você ver. Eu falei em Goiás, né, produção? Não mostramos a classificação, mas mostramos agora. A equipe do Yumas, do meu amigo Lucas Goiano, tá lá, o atacante, bom de bola.
O Inhumas tem 6 pontos, é o líder. Venceu o Goianésia e o Goiatuba na sequência. Tá aí, meus amigos. Jataiense em segundo, com Atlético e Vila Nova também com 4 pontos cada um. Uma vitória e um empate. Goiatuba, 3 pontos, Aparecidense 3, Abecate também, Anápolis 2, juntamente com o Crack de Catalão. O Goiás, 1 pontinho, apenas em 6. E o Goiânia e Goianésia, 2 jogos, 2 derrotas. Esperamos que reabilitem-se. Vamos ver a próxima rodada, a terceira do Goianão, que já depois de amanhã, hein? A Aparecidense joga mais uma vez em Aparecida, no Aníbal Batista de Toledo, contra a equipe de Jataí às 19h30. O Inhumas, líder do Goianão, recebe a Abecate de Ouvidor também na quarta às 19h30. O Crack de Catalão recebe a equipe atleticana lá no Genervino da Fonseca, na quarta às 19h30, na mesma hora em que Goiás e Goiânia entram em campo ali no estádio Ailê Pinheiro às 19h30. Goiatuba e Anápolis fecham um pouco mais tarde lá em Goiatuba, às 20 horas, o jogo da terceira rodada na quarta-feira, e na quinta, em jogo isolado, o Vila Nova fará às 19h30 contra o Lanterna Goianésia, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. São os jogos da terceira rodada do Campeonato Goiano de 2025. A Copa São Paulo de Futebol Júnior está se aproximando, né? Lembrando que dia 25 de janeiro tem que ser realizada a final, no dia que comemora o aniversário da maior cidade do nosso país, aquela metrópole bonita que é São Paulo. E os 4 times que estão nas semifinais são esses: 2 paulistas, 1 gaúcho e 1 catarinense. São Paulo enfrenta o Criciúma e o Grêmio, que eliminou o Goiás, vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Vila Nova. Poderíamos ter Goiás e Vila na semi, se eles passassem. Põe na tela os gols da Copinha. Alô, meus amigos do programa Placar. É isso mesmo, Bruno Alves, sempre pra cima, sempre alto astral. E os jogos da Copinha acontecem nesta terça e quarta. O Criciúma enfrenta a equipe do São Paulo Futebol Clube e o Grêmio enfrenta o maior e atual campeão, o Corinthians. Será que vai dar quem, hein? Confronto paulista na final? Não. Um confronto contra um gaúcho e um catarinense? Não. Só vamos saber na quarta-feira, ao vivo no nosso programa, quando terminará o jogo entre Grêmio e Corinthians. E você vai conferir cada detalhe de tudo o que os meninos fazem lá em São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior. Agora há poucos, 18h40, nós estamos aqui ao vivo, 19h03, Davi Luiz foi oficialmente apresentado lá no Fortaleza. E nossa equipe já trouxe a foto aí oficial, publicada no site e redes sociais da equipe do Leão, lá do Fortaleza. 37 anos, o zagueiro que também era ex-seleção brasileira e ex-Chelsea, ex-Benfica, chega para compor o time comandado por Luiz Voivoda. Davi Luiz, eu não contrataria não, viu, para ser bem sincero, mas Voivoda quis, quem sou eu, né? Luiz Henrique vai embora, definitivo, como uma das grandes transações que o futebol brasileiro teve. E olha só, hein, falou-se em Lyon, Olympique de Lyon na França, falou-se em possibilidade de regressar à Espanha, falou-se até na Fiorentina da Itália, lá de Florença, mas ele acabou indo para o Zenit, o time da Rússia. Meu amigo, e olha, os russos têm a bala, viu? Porque o gás natural passa por lá, são privilegiados. Ele que nesse jogo aqui em Goiânia, eu estava lá no estádio Antônio Ascioli, ele deitou e rolou, fez o que quis, força, velocidade, explosão, finalização, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, eleitos por até jornalistas e próprios jogadores, e também foi um dos destaques na Conmebol Libertadores, fez um bom ano, fez gols com a camisa da seleção, e Luiz Henrique vai para a equipe do Zenit, e nossa produção preparou os números de Luiz Henrique com a camisa do Botafogo na temporada de 2024 e também com a camisa mais desejada do mundo, a da seleção. Foram 61 jogos, olha só, hein? Mais de 93% a titular, 51 deles dos 61 titular, 14 gols e 6 assistências. Participou de 1/3 dos jogos que ele fez, ele participou de gols, sendo finalizações ou assistências. 99 finalizações a gol, 51 passes decisivos, 8 grandes chances criadas, 137 dribles certos, ganhou 354 duelos, 95 faltas, 4 pênaltis que ele sofreu, a nota dele no ano acima de 7. Passou na prova, fácil.
Prova que eu colava do meu amigo. Vai vendo. Parabéns, Luiz Henrique, que vai agora ter sucesso, se Deus quiser, lá na Rússia, porque é um bom menino e um bom jogador e também é de seleção brasileira, hein? Eu falei em seleção, né, produção? E não podemos negar que ele ainda continua sendo um dos maiores astros do mundo. E Neymar, rapaz, voltou à tona de novo. Não por ter falado que entraria no lugar de Rivaldo, lá na Romário TV, falou que um dos lugares que ele ocuparia naquele timaço de 2002 era do Rivaldo. Até confesso que ele foi infeliz, não. O Rivaldo jogou demais naquela Copa, né? Mas o time era muito bom. Não, eu não tenho lugar naquele time, preferia ficar no banco, seria uma boa opção. Poderia sair por aí, né? Os caras foram pentacampeão, pô, jogando muito. Rivaldo foi o melhor do mundo, enfim. Mas não foi isso. O Santos Futebol Clube está muito animado em poder contar com ele. Eu estive a ler hoje, durante várias horas do meu dia, jornais portugueses, jornais em que têm acesso a staff do Jorge Jesus, lá em Lisboa, e muitos tocam no assunto como que o Jorge Jesus tem um carinho muito grande por ele e o aconselhou a ir para o Santos, voltar a sorrir, voltar a ser feliz no time brasileiro e depois voltar ao Al Hilal para disputar o Mundial de Clubes em 2025, lá em junho. Foi isso que eu li, bastante blogs lá em Lisboa falando sobre isso. Então, se Neymar vai vir ou não, ele agora tem que conversar com o Al Hilal para ver a forma de pagamento. Ele que ofere milhões de dólares e euros e libras e muitas moedas no seu bolso. Neymar, sem sombra de dúvidas, que precisa voltar a jogar. Fato. Seja no Al Hilal, no Barcelona, no Benfica, no Paris Saint-Germain, no Santos, aonde quer que seja, o menino Ney tem que voltar a sorrir com essa bola de futebol. Ele sabe tratá-la muito bem, mas faz tempo que não entra em campo e isso é péssimo para um jogador de alto rendimento. Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos aí. Desenrolar também foi o Carlo Ancelotti, né? Esse aí, rapaz, foi notícia hoje lá na Europa, aí, ó. Ancelotti, ele está planejando deixar o Real já no final dessa temporada. E segundo vários tabloides, o treinador conceituadíssimo, multicampeão com a camisa do Real, com a camisa do Milan, tem ligação muito forte com o Florentino Pérez, falou que pretende ao longo desses 4 meses que ainda resta do mercado europeu. Vamos ver, né? O Xabi Alonso também é um excelente treinador e foi atual campeão da Taça da Alemanha e vice-campeão da Eurocopa e campeão alemão da Bundesliga, meu amigo. E de forma invicta, viu? Vamos ver. O mercado da bola, já que eu estou falando de Ancelotti, de Neymar e de companhia, por que não dar um giro sobre o que aconteceu nas negociações e o que ventilam por aí sobre o mercado da bola? Vamos abrir a nossa janela. Isso mesmo, Beto Mendonça, fechando a janela de transferências, Arthur no Botafogo e várias outras mexidas por aí, hein? O mercado da bola não para, isso que é verdade. E é bom nessas mexidas, o Atlético contratando, o Botafogo também, o Fortaleza anunciando Davi Luiz. E vamos ver aí, o Flamengo apresentou o Juninho esse final de semana. Meus amigos, o mercado agitadíssimo. O Cruzeiro já falou que não contrata mais ninguém nesse momento. Vamos ver, nossa equipe traz todos os detalhes para você. Detalhes mesmo é o que se passou com o Paulo Henrique Ganso nesse final de semana. Mas assunto de coração, assunto da saúde é aqui no programa Placar Esportivo. Com ele, Placar do Coração é no próximo bloco. Dr. Luiz Eduardo já está a postos, prontinho para levar até você informação sobre a saúde do coração. Me dá um minutinho? Daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Produção, eu quero saber qual que foi a religião da equipe do Southampton que fundou lá atrás. Será que foi a religião católica, a evangélica, o judaísmo, o espiritismo ou o hinduísmo, a letra E? 629-9528-3890. Você sabe me dizer qual a religião que fundou a equipe do Southampton lá na Inglaterra? Olha, confesso que quando foi me colocado esse questionamento na sexta, eu tive que fazer uma pesquisa junto à produção e fui buscar saber como essa religião teve a ideia de fundar o nome do Southampton, porque é uma história interessante para você depois pesquisar, assim como eu fiz, e vale a pena fazer essa leitura. Vale a pena mesmo estar ligado neste momento no programa Placar Esportivo. É um momento em que você pensa, vai parar de falar de esporte? Nananina não. Os assuntos do final de semana, na segunda-feira, no quadro Placar do Coração, com o Dr. Luiz Eduardo, ele traz à tona
a saúde desse órgão importante. Veja aí, roda a vinheta. Doutor Luiz Eduardo, Placar do Coração tem vez. Muito boa noite, bom revê-lo. Boa noite, meu amigo Danilo. Boa noite a você aí de casa que nos assiste. Muito feliz em estar aqui mais uma semana com o Placar do Coração. Pode falar, doutor. Queria aproveitar já e dizer para você aí de casa que tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta aqui pro WhatsApp do programa ou então através do QR Code que já está aqui na tela. Você vai falar diretamente com a Thaís, a minha assessora. Esse QR Code aproxima você aí do outro lado, que está se vendo em alguma situação que precisa de uma consulta com um doutor credenciado. É aqui, ó, só acessar a câmera do seu celular, você já vai direto falar com a assessora dele, a bela Thaís, uma educação, olha, ímpar dessa profissional, que é a assessora do doutor Luiz Eduardo. Doutor, esse final de semana nós vimos um assunto muito interessante. O Paulo Henrique Ganso, um jogador em atividade, altíssimo rendimento, jogador de ex-Santos, atualmente no Fluminense, alguma coisa aconteceu com ele que foi até afastado. E eu quero que você me explique o que é miocardite, doutor, que foi passado para nós. Exatamente, Danilo. Nesse final de semana a gente ficou preocupado, né, os amantes do futebol, porque surgiu essa notícia. O Paulo Henrique Ganso foi afastado por conta de miocardite. O que é miocardite? É uma inflamação do músculo do coração. Dá até pra gente ver aqui, através dessa ilustração da nossa tela, do coração aqui. O coração, basicamente, ele é um músculo, né? E o músculo do coração, ele tem o nome de miocárdio. Quando existe a inflamação desse miocárdio, a gente tem, então, a miocardite. É exatamente isso aí. Ô, doutor, mas vem cá, ele pegou essa doença? Como que a gente pode dizer? O Paulo Henrique Ganso já tinha isso? Como que não foi diagnosticado antes isso? Ótima pergunta, Danilo. A miocardite é uma doença inflamatória que é causada principalmente por quadros virais, como, por exemplo, uma gripe, uma gastroenterite, que é a diarreia, até mesmo a Covid. Eu não sei se você se recorda, Danilo, há alguns anos, na época da Covid, muitos atletas ao redor do mundo vieram a falecer por conta de problemas cardíacos secundários à Covid. Um deles era a miocardite. Mas no caso especificamente do Ganso, o que o Fluminense divulgou é que há mais ou menos umas 2 semanas o Ganso teve um quadro importante de gripe, né? E quer saber o mais interessante dessa história toda? Como é que ele descobriu? Através dos exames do coração que eles fazem na avaliação da pré-temporada. Aquela avaliação sobre a qual eu falei no primeiro programa lá. Olha só, essa avaliação é importante, ele pegou essa gripe. Então quem está em casa, doutor, só uma pergunta à parte que eu fiquei interessado. Quem está em casa e pegou uns sintomas gripais e às vezes sentiu ali no coração, ele pode ter essa miocardite também? Com certeza. Não é uma situação tão comum, mas esses quadros virais podem levar, sim, a acometimentos cardíacos, como a própria miocardite, que foi o caso do Ganso. Olha só. E o Ganso, ele tem chance de morte? Ele está correndo risco de vida ou não? E me responde aqui, ele pode voltar a jogar futebol, doutor? Boa pergunta, Danilo. Na grande maioria das vezes, a miocardite tem um curso benigno, ou seja, a pessoa não vai ter sintomas e não vai ter nenhuma sequela. Em alguns casos, pode até ser que ela tenha uma evolução um pouco pior, com alguns problemas cardíacos mais importantes, como arritmias, insuficiência cardíaca, que é aquela doença do coração enfraquecido, né, que dá falta de ar. E até em casos mais extremos, a pessoa pode até precisar de um transplante cardíaco. Imagina só. Sério mesmo? Transplante cardíaco. O cara estava ali fazendo a pré-temporada e já pode até estar nessa situação. Mas, doutor, você que é um doutor bem conceituado, traz sempre assuntos pertinentes. Você, como um amante dessa situação, desse órgão, você dá uma previsão para o Paulo Henrique Ganso voltar a jogar? Você acredita que ele pode voltar a jogar futebol? Não, com certeza, Danilo. O Fluminense divulgou que daqui a mais ou menos 2 meses o Ganso deve voltar aos treinos. Até alguns anos, principalmente na época da Covid, a gente orientava que esses atletas retornassem aos treinos somente com mais ou menos 6 meses. Ah, é? Exatamente. Isso tudo? Isso tudo. Isso porque, até então, a gente tinha a ideia de que a miocardite, juntamente com treinos mais intensos, poderiam levar a problemas cardíacos graves, como, por exemplo, arritmias, até a morte. Uau. Só que estudos mais recentes mostraram que a gente tem segurança em liberar esses atletas para os treinos com mais precocidade. Principalmente se esses atletas estiverem assintomáticos ou então os novos exames estiverem completamente ok. Provavelmente por isso que o Fluminense divulgou que daqui a 2 meses o Ganso deve voltar a treinar. Que isso, hein? Por isso, doutor, que uma simples gripe é importante fazer o check-up, uma virose que está suscetível a nós, ao Paulo Henrique Ganso.
a importância de fazer um check-up com o senhor Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça. Quem está em casa e está se vendo nessa situação, é amante de uma partida de futebol, faz as suas atividades físicas com não tanta frequência, o que ele tem que fazer, doutor? Perfeito, Danilo. Você aí de casa que está interessado em fazer a avaliação comigo, muito simples. Pega o seu celular, aponta a câmera dele para o QR Code que aparece aqui na sua tela e você vai falar diretamente com a Thaís, a minha assessora. Além disso, se você tiver alguma dúvida sobre algum outro tema da cardiologia, tiver interesse, eu também estou no Instagram, no @drluizeduardo.cardio. É isso mesmo, vale a pena você entrar em contato com o doutor, muito conceituado em Goiânia, respeitado e entende do assunto sobre esse órgão importante que traz atletas de alto rendimento fazer o que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso nesse final de semana. Não perca tempo, entre em contato nas linhas que ele acabou de passar ou então acesse o QR Code ao lado e fale com ele que você vai adquirir muitos conhecimentos sobre esse órgão importante. Doutor, segunda-feira que vem, qual que é o assunto? Dá um spoiler pra gente aí. Com certeza. Danilo, existe uma coisa muito simples para você proteger seu coração, que é a atividade física. No próximo programa, eu vou te mostrar como apenas 30 minutos por dia são suficientes para proteger o seu coração. Eu, se fosse você, não perderia. Eu não vou perder, eu vou estar aqui ao seu lado, com certeza, doutor. Obrigado, ótima noite para você. Pra mim é um prazer. Muito Valeu, bom. Até semana que vem, Danilo. Eu que agradeço. Esse é o doutor Luiz Eduardo Souza Mendonça, com o placar do coração. Olha só, doutor, quem está aqui ao nosso lado. 2 grandes atacantes, Victor Gyökeres, do Sporting, e Kylian Mbappé. Vamos lá ver o que eles fizeram? Bora. Põe na tela. Líder da Premier League, o Liverpool. É, Victor Gyökeres, você viu que golaço, tirou e bateu no cantinho. Esse aí joga, hein? E o Sporting venceu o Rio Ave lá em Vila do Conde e ainda conseguiu manter a liderança do torneio da Liga Portuguesa. Já que estamos na Europa, produção, já que estamos por lá, me coloque esse hino. É a Champions League da Europa. Aqui no nosso programa Placar Esportivo, viajamos para vários continentes e um deles é o velho continente que nesta terça-feira vai ter de novo a volta da Champions League da Europa. O Mônaco recebe lá no Principado a equipe do Aston Villa da Inglaterra. A Atalanta recebe em Bérgamo, na Itália, o time austríaco do Sturm Graz. Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen medem forças lá em Madrid. O Benfica recebe no Estádio da Luz a equipe do Barcelona às 17 horas, horário de Brasília. Lá em Belgrado, o Estrela Vermelha recebe o PSV de Eindhoven. O Liverpool recebe lá em Anfield, no seu belíssimo estádio, o time do Lille, da França. O Clube Bruges, da Bélgica, recebe a Juventus de Turim. Meus amigos, vamos para Bratislava, aonde recebe o time alemão do Stuttgart. E em Bolonha recebe o Borussia Dortmund. Os jogos da 7ª e penúltima rodada da Liga Milionária, que você pode acompanhar tudo nesta terça-feira. Esse hino, ó, produção, chega, arrepia. Como é bom, né? Poder usufruir e desfrutar de grandes jogos da Champions League. Eu falei em grandes jogos, né? Eu desfrutei de ver Novak Djokovic aplicando 3-0 no seu adversário. Vamos lá? Para a Austrália? Põe aí. Isso mesmo, e os confrontos das semifinais, das quartas, perdão, estão aí, hein? Meu amigo, Yannick Sinner enfrenta Alexander de Minaur, é o primeiro contra o 8º do ranking. O Shelton, número 21º, vai enfrentar o Sonego, ele mesmo que eliminou o João Fonseca. O italiano tá seguindo, hein? Vai vendo. Djoko enfrenta Carlitos Alcaraz. Ui, que grande jogo. Já foi decisão de Grand Slam esse confronto entre o sérvio e o espanhol. E ali, Thomas Paul, o americano, enfrenta Alexander Zverev, o número 2, em jogo importante para saber qual vai disputar as semifinais. Já no simples feminino, Sabalenka vai enfrentar Paluchenyova. Que isso, hein? Que nome! Coco Gauff, americano, enfrenta Badosa, número 11. Martin Case enfrenta Helena Svitolina, a número 28. E Helena Navarro, essa joga, hein? Mas tem uma pedreira pela frente. Vai enfrentar Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo, perdeu o ano passado para Sabalenka, mas elas podem se enfrentar na grande decisão, hein? Sabalenka e Swiatek, será? Se elas se passarem das semifinais, das quartas e semi, vão se enfrentar aí na grande e possível decisão do primeiro Grand Slam do mundo, do ano, né? Digamos assim, que é lá na Austrália.
Olha só, hein? Muita audiência no nosso programa. Quero aproveitar e mandar um forte abraço ao José Natalício, lá do grupo Viveiro Goiás e King Grass, está colocando as gramas de qualidade lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, ao seu Juarez da Papelaria Tributária, ao seu Enio, todo o timaço, o professor Rui Carlos, lá do Colégio Planeta, ao Essival. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui nos prestigiando. Eu vou me embora, mas sem antes dar a resposta do quiz, produção. Conta pra mim, qual foi a religião que fundou a equipe do Southampton da Inglaterra? Deixa eu ver. Foi a evangélica. A equipe foi fundada em 1985 pelos jovens membros da igreja evangélica St. Mary's Church, a principal igreja de Southampton, e fundaram um dos grandes times da Inglaterra que figura na primeira divisão, a Premier League. E você pode acessar o Google, porque lá tem mais informações sobre a igreja St. Mary Churchill, que outra é famosa na Inglaterra. Vou me despedindo de vocês, um beijo grande em vossos corações. Nos vemos amanhã às 18h30. Tchau!